A Toshiba foi uma das marcas mais famosas das últimas décadas, e eu tenho certeza que você já teve ou pelo menos conhece seus produtos. Mas, de repente, a empresa virou uma sombra da gigante que foi um dia tendo que vender o almoço para pagar a janta. Como a Toshiba entrou numa decadência tão profunda, é o que nós iremos te explicar nesse vídeo. A Toshiba foi fundada em 1875 no Japão, com um nome diferente, Tanaka Seisosho. Esse nome não permaneceu por muito tempo, já que anos depois, a companhia passou a se chamar Shibaura Seisaku Sho. Muitos nomes, é verdade, mas sempre uma mesma linha de atuação, o ramo de elétricos, produzindo telégrafos e outros equipamentos similares, com foco em comunicação. Se pararmos para ver, ela não mudou muito de ramo de um século para o outro, já que ela ganhou o mundo nos segmentos de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. A história da Toshiba não se trata só da empresa Shibaura. Ela envolve uma segunda companhia, a Tokyo Denki, uma especialista japonesa em lâmpadas elétricas incandescentes e que deu ao mundo o primeiro modelo de filamento da história. Por que é importante falar da Tokyo Denki? Porque em 1939, a Tokyo e a Shibaura se uniram e se tornaram uma empresa só, com um objetivo simples e ousado: ser a maior fabricante de equipamentos elétricos do mundo. Se você notar as sílabas iniciais das duas companhias, perceberá de onde veio o apelido Toshiba, que somente em 1979 se tornou o nome oficial da companhia japonesa. A Toshiba se destacou nesse século por atuar em vários segmentos, sendo 3 deles primordiais. Um a gente conhece bem, já que está em grande ascensão, o de semicondutores, onde a companhia se destacou como um dos principais nomes por trás da memória flash. Seus chips foram amplamente utilizados em smartphones, cartões SSDs, cartões de memórias, entre outros itens. A empresa também fez fama nos setores de maquinário industrial, energia e toda a indústria envolvendo eletrônicos. Mas nós somos brasileiros, e aqui o nome da marca Toshiba tinha algo a mais: Sempre Toshiba. O conglomerado japonês chegou no Brasil em 1968, mas em 77 firmou um acordo com a empresa brasileira Sempre, que fabricava rádios, televisores e outros apetrechos eletrônicos da época. A Sempre foi simplesmente a responsável pela fabricação das primeiras TVs e rádios no Brasil muitas décadas atrás. Como Sempre Toshiba, a companhia teve anos de ouro aqui no país. Tradicionalmente, esse setor de eletrônicos tem grandes distribuidores e varejistas, vendendo um pequeno percentual de sua produção diretamente. A Sempre Toshiba, porém, adotava outro tipo de estratégia, que se consolidou como um diferencial importante. Ela pulverizava suas vendas em milhares de varejistas pequenos, diversificando e atingindo um setor que grandes companhias não chegavam. Um plano eficiente, já que se você não ficar dependente dos grandes varejistas, não sofrerá tanto quando eles quebrarem. Não era à toa que a dupla de empresas vendia todos os produtos relacionados à TV e som que foram lançados nas últimas décadas, no processo de expansão maciça do setor. Por 40 anos, a empresa operou com esse nome, e quando a parceria começou a decair, os dias já não eram tão dourados. Um presságio do fim terrível que logo acometeria a companhia nipônica. Sempre e Toshiba romperam em 2016. E desse ano até 2021, o Brasil ficou órfão de uma companhia que marcou gerações. A bem da verdade, a relação das duas empresas sempre foi muito mais vantajosa para a companhia nacional, chegando a liderar o setor de eletrodomésticos no país por quase uma década na virada do século. A Sempre estava numa condição tão confortável nesse mercado que ela dispensou a Toshiba para se aliar a outra companhia asiática, a TCL, surgindo assim a Sempre TCL, uma parceria que vem dando muito certo, batendo de frente com a gigante sul-coreana Samsung no Brasil no setor de eletroeletrônicos. Enquanto isso, a Toshiba viu seus melhores momentos aqui no país sendo encerrados quando a Sempre a despachou, principalmente porque a marca mundial já estava numa forte perda de prestígio bem antes disso. Como se não bastasse ser considerada obsoleta, uma fraude bilionária jogou a imagem da empresa na lama. Em 2015, uma investigação expôs um escândalo dentro da Toshiba. Ela estava mentindo sobre seus lucros. E era uma mentira consistente, tendo começado em 2008 e chegando até 2014, vindo à tona só no ano seguinte. A mentira tinha um propósito evidente: atingir expectativas sem realmente ter elas e manter os investidores otimistas sobre os rumos que a companhia estava seguindo, o que significava ações mais valorizadas e dinheiro no bolso dos executivos. É estimado que a Toshiba declarou até 1,2 bilhão de dólares em lucros que nunca existiram. O escândalo foi devastador para a imagem da companhia e para o próprio funcionamento dela, pois em dezembro de 2015, a Toshiba precisou demitir quase 7.000 funcionários e o CEO, Hisao Tanaka, foi obrigado a renunciar para tentar limpar a barra da empresa. Os anos seguintes serviram para que a empresa tentasse se recuperar, mas logo outro baque veio. Em 2017, ela já havia perdido tanto dinheiro que a falência não parecia um cenário distante. Lembra dos setores em que a Toshiba mais
mais investir? Pois bem, o segmento de energia era o mais importante deles. Importante ao ponto de já ter sido responsável por cerca de 35% da receita da empresa, com destaque para a produção da sempre controversa energia nuclear. Desse modo, em 2006, a companhia desembolsou impressionantes 5,4 bilhões de dólares pela Westinghouse Electric, que trabalhava justamente com energia atômica, e 7 anos depois, ela pagou mais 1,6 bilhão para expandir sua participação. Com esse negócio, a Toshiba havia entrado com tudo no promissor e bilionário mercado de energia nuclear dos Estados Unidos, uma superpotência atômica. Mas esse setor sofreu muitos abalos na última década, inclusive por conta de eventos que aconteceram na terra natal do conglomerado, como o acidente nuclear de Fukushima em 2011. Além disso, novamente os executivos da Toshiba prejudicaram a empresa, dessa vez somando as fraudes com algo tão terrível quanto para uma grande companhia: a incompetência. Eles tomaram uma série de decisões questionáveis ao longo da última década, que evidentemente fizeram a empresa acumular perdas e mais perdas financeiras. Um bom exemplo dessa má gestão foi a aquisição da construtora de usinas nucleares CBI Stone Webster pela subsidiária Westinghouse no final de 2015. Sim, justamente na época do escândalo das fraudes contábeis. Uma informação que coincide com os indícios de que a Westinghouse pagou um valor exageradamente alto pela CBI Stone Webster, levantando novas suspeitas de que houve algum tipo de fraude no negócio. Desde então, a Toshiba vem rolando ladeira abaixo. Com o desenrolar de cada escândalo, a companhia teve que pagar multas pesadas, na casa das centenas de milhões de euros, para compensar os danos e desvios de conduta. Isso tudo acarretou em prejuízos bilionários. Em 2016, ela fechou com um déficit de 9 bilhões de dólares. Em 2017, o prejuízo diminuiu, mas ainda foi de 1 bilhão de dólares. Se olharmos especificamente para o setor de energia, o prejuízo acumulado no período dos escândalos foi de 3,6 bilhões, sem contar o fato de vários executivos e CEOs terem sido admitidos e demitidos num curto espaço de tempo, em um conglomerado de relevância global. Verdadeiras fortunas que evaporaram do caixa da companhia por causa das mentiras, fraudes e incompetência. Para estancar a sangria, uma solução apareceu no horizonte: vender ativos. Para começar, ela vendeu sua histórica divisão de fabricação de televisores para uma companhia chinesa, ainda em 2017. Sua subsidiária de sensores foi vendida para a Sony. Seus sistemas médicos foram negociados com a Canon. O setor denominado como Soluções para o Lar, voltado para eletrodomésticos e internet das coisas, foi adquirido pela Midea. Ela também tentou vender apenas 20% de sua divisão de chips, mas o buraco era tão fundo que a Toshiba teve que vender a divisão inteira. No mesmo ano da venda do setor de TVs, foi concretizada a venda da unidade responsável pelos chips semicondutores. O negócio foi na casa dos 18 bilhões de dólares. Numa situação delicada como a da Toshiba, que muitas companhias já se encontraram, o cenário ideal é vender ativos, reestruturando o seu negócio ao se livrar dos menos rentáveis e manter o que você tem de melhor. Mas com a venda dos chips, a Toshiba perdeu o que tinha de melhor. Isso porque o setor energético já estava naufragando há um tempo, enquanto os chips semicondutores cresciam cada vez mais. Sem suas melhores cartas, a companhia não tinha com o que competir e virar o jogo ficou impossível. O passar dos anos foi difícil, mas 2022 guardava um sufoco ainda maior. A situação era crítica ao ponto do atual CEO do grupo, Taro Shimada, ter dito abertamente que não teria problema algum em ser lembrado como o homem que vendeu a empresa, contando que isso a salvasse e tornasse ela excelente. A Toshiba se declarou abertamente como disponível para aquisições, levando em consideração sua insustentabilidade financeira, depois de quase 10 anos de notícias desastrosas. Em meados de 2022, a companhia afirmou já ter recebido 10 propostas de negociação, sendo 8 para a empresa ser privatizada e outras 2 para alianças de capital e negócios com potenciais parceiros, mas nenhuma delas foi adiante. Tudo era uma bagunça dentro da empresa japonesa. Em novembro de 2022, ela anunciou que se dividiria em outras 3 empresas, de modo a ficar mais enxuta, focada e assim obter um rendimento melhor. Esse plano não saiu do papel. Então, em fevereiro de 2023, o plano foi refeito e agora a divisão formaria apenas outras 2 companhias. Os investidores criticaram fortemente esse projeto, dizendo que a Toshiba só estava tentando se esquivar de sua responsabilidade com as próprias finanças. Era um impasse, mas ele está perto do fim. Isso porque no último mês de março, uma luz no fim do túnel apareceu, quando o fundo privado Japan Industrial Partners fez uma proposta altíssima para comprá-la, 15 bilhões de dólares. Com essa oferta, a Toshiba se tornaria uma empresa de capital fechado, ou seja, sem investidores estrangeiros, que sempre foram muito críticos à governança da companhia pelas mãos japonesas, especialmente depois de todos os escândalos. Acredita-se que o conselho e os acionistas majoritários vão aceitar a oferta da Japan Industrial Partners, o que seria um sopro de alívio para uma gigante que se tornou sinônimo de fraude e incompetência
se aliadas. Mas após tudo isso, de uma forma ou de outra, os dias dourados da Toshiba, seja com esse nome ou sendo sempre Toshiba, já se passaram há muito tempo e eles não voltarão. E não podemos falar de história controversa sem falar da Johnson & Johnson. Quer saber por que 40 mil pessoas com câncer estão processando a empresa? É isso que eu te conto nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica nele que em alguns segundos eu te vejo do outro lado. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!